Projeto Mapeamento de Práticas de Educação Popular Saúde é um projeto de formação profissional para colocar em diálogo as práticas dos serviços de saúde com as práticas populares de saúde. Para fazer a formação profissional em relação a essas práticas, nós percebemos que não éramos nós, da equipe da UFSCar, que iríamos falar das práticas para os estudantes desses cursos, que, coerentemente com os princípios da educação popular, a gente não fala pelas pessoas, mas as pessoas têm a sua própria voz. E nós concluímos que os próprios praticantes eram as melhores pessoas para falarem das suas próprias práticas. Só que nós percebemos que nós não conhecíamos esses praticantes, nem aonde eles estavam. Por isso nós lançamos uma busca na comunidade de São Carlos, divididas por regiões, das práticas populares de saúde. E esses praticantes que são entrevistados, eles são convidados a colaborarem nessa formação profissional. Nesse mapeamento das práticas populares, também resulta um catálogo onde essas práticas estão descritas por região. A forma de descrição das práticas nesse catálogo, ela obedece um referencial de racionalidade médica que se aproxima muito ao referencial que é formado o profissional da saúde, que é formado no referencial de anatomia, fisiologia, diagnose, tratamento, etiologia das doenças. O fato do praticante vir na universidade, né, dar uma palestra para profissionais, né, mostra o quão preparados eles são, né? Diferente do que se pensa, que as pessoas da comunidade não conhecem as coisas ou não sabem dos problemas. Então a gente mostra que essas práticas populares também seguem uma doutrina, seguem uma visão, uma racionalidade, um raciocínio, uma lógica em relação ao cuidado de saúde, que é apenas diferente daquela lógica biomédica. Então essas práticas de saúde, tanto a biomédica quanto as populares, podem se complementar no cuidado de saúde daquela pessoa. Então, eu acho que a maior riqueza desse projeto é fornecer um espaço e um momento para aqueles estudantes, para aqueles profissionais que sentem que precisam e podem melhorar a sua prática e a sua formação como profissional, né? E alunos e profissionais que estão buscando um diferencial, estão buscando uma aproximação com a comunidade, uma aproximação com as práticas de saúde da comunidade. Então, essas práticas, elas têm um peso muito grande na vida das pessoas e no dia a dia delas. Se a gente conseguir enxergar o tamanho, né, dessas práticas e como elas podem ajudar na recuperação das pessoas, eu acho que a gente consegue produzir esse diálogo. Eu acho que o projeto ele se insere num movimento maior, que é o movimento de educação popular, que não começou com esse projeto, é muito anterior a ele, que é um movimento que busca que a sociedade não se divida entre seres mais e seres menos. Eu acho que é nesse movimento que esse projeto se insere, de construir uma sociedade que as pessoas, os grupos sociais, possam dialogar numa horizontalidade. O projeto Mapeamento de Práticas de Educação Popular Saúde é um projeto de formação profissional para colocar em diálogo as práticas dos serviços de saúde com as práticas populares de saúde. Para fazer a formação profissional em relação a essas práticas, nós percebemos que não éramos nós, da equipe da UFSCar, que iríamos falar das práticas para os estudantes desses cursos, que,
coerentemente com os princípios da educação popular, a gente não fala pelas pessoas, mas as pessoas têm a sua própria voz. E nós concluímos que os próprios praticantes eram as melhores pessoas para falarem das suas próprias práticas. Só que nós percebemos que nós não conhecíamos esses praticantes, nem aonde eles estavam. Por isso nós lançamos uma busca na comunidade de São Carlos, divididas por regiões, das práticas populares de saúde. E esses praticantes que são entrevistados, eles são convidados a colaborarem nessa formação profissional. O início do projeto foi em 2006, a partir de contatos com a ANEPS, que é a Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde, que é uma organização de âmbito nacional, e a professora Valdenês participou das discussões sobre o papel da universidade na formação profissional, trabalhando a temática de educação popular e saúde, de práticas populares. E a partir dessa conversa, então, a professora Valdenês propôs a docentes que vinham trabalhando com temáticas próximas, né, que tinham interesse no assunto, e reuniu esses docentes de diferentes departamentos, diferentes formações. Nesse primeiro semestre de 2006, foi criado um grupo de estudos para debater e buscar na literatura fundamentação sobre diferentes práticas populares. Então, cada aluno ficava encarregado de apresentar um seminário, um tema sobre uma prática, né? Um sobre benzedeiro, outro sobre massagem, outro sobre herveiro, para criar uma base teórica para a gente poder elaborar um questionário, né, de busca para o mapeamento no centro comunitário e depois o questionário para ser feito com os praticantes. Então, a partir do segundo semestre de 2006, né, que tomou corpo, assim, mais o projeto, né, que nós começamos a desenhar os questionários, todos os roteiros de entrevistas que seriam feitos depois com os praticantes, para podermos ir a campo. Para a formação do catálogo, a primeira fase é feito um contato com o centro comunitário, com as pessoas que o coordenam, para que a gente possa entrevistar os usuários do centro comunitário. Então, esse primeiro questionário é para perguntar para as pessoas do bairro, olha, se alguém da sua família ou você tem algum problema de saúde, quem você procura? Então, elas vão trazer, né? Trazem a unidade de saúde, traz o médico, uma farmácia, um herveiro, um benzedeiro. Aí, se elas não identificam essas práticas populares, depois no final nós temos uma lista onde nós perguntamos, olha, aqui tem benzedeiro no bairro, tem herveiro, tem igreja que as pessoas frequentam, e sempre tem uma pergunta vinculada a cada prática. Se ela indica um parteiro ou uma parteira, por exemplo, vem uma questão sobre como a comunidade avalia aquela prática. Então, além da prática da pessoa, quem ela é, se é bem avaliada pela comunidade em geral, nós pedimos uma referência, um endereço de como localizar essa pessoa. Terminada essa primeira fase, nós tabulamos todos esses dados e separamos por prática e anotamos o endereço, né, ou a referência que a pessoa deu para nós encontrarmos esse praticante. Aí, na segunda fase da ida até o bairro, é que esses praticantes são entrevistados. E para a entrevista, para o roteiro, nós utilizamos o referencial teórico da Madel Luz, que é das racionalidades médicas. Então, o questionário é baseado para a gente conseguir identificar qual que é o formato, a anatomia do ser humano, né? Como que a prática vê, né? Se é só o corpo físico, se tem uma aura, um espírito, que cada um vai ver, cada prática, né, tem a sua crença e vê de uma maneira. Depois, como que esse organismo funciona, como que é a dinâmica, esses componentes estão interligados. O terceiro aspecto é o sistema de diagnóstico. Então, como que eles conseguem identificar que a pessoa está doente ou que ela está sadia, né? Alguns olham, né, uma nuvem no semblante da pessoa e conseguem identificar algum problema, ou ver como ela se porta, ou como ela fala, ou às vezes a pessoa mesmo relata, né, por meio de uma entrevista. E o quarto aspecto seria o sistema de intervenções terapêuticas, que como essa pessoa é tratada. Então, seria basicamente, né, como o corpo humano é formado, como que essas partes, né, do corpo se relacionam, como é que se faz o diagnóstico e como é que faz o tratamento dessa pessoa. Então, esse catálogo tem uma tiragem limitada, dependendo da disponibilidade de recursos que a gente consegue através da ProEx, e esse catálogo ele é distribuído entre
os alunos do curso, entre os profissionais da rede pública de saúde em São Carlos, né, várias instituições que trabalham na saúde, departamentos da UFSCar, né, então a gente tenta mapear os possíveis interessados nesse assunto para distribuir o catálogo até esgotar. Ele ajuda os profissionais de saúde a enxergarem as práticas dentro da formação que eles têm. Por exemplo, uma prática popular de benzimento tem também um jeito que vê como o ser humano é formado, como ele funciona, diagnose, tratamento. Isso permite uma compreensão pelo profissional de saúde daquela prática, porque o profissional é formado dentro disso. Anatomia, fisiologia, diagnóstico, tratamento. Então, se ele percebe que as outras práticas também têm esse jeito, essa racionalidade de ver a saúde, ele vai vendo que é só uma outra prática, mas não é menos que a dele. Nesse meio tempo também surgiu a ideia de fazer um curso de práticas populares de saúde. E no fim optamos por oferecer como um curso de extensão para ter uma abertura maior, tanto para estudantes de outras universidades, como para profissionais de saúde. O curso ele é organizado no segundo semestre de cada ano. Nós fazemos a seleção dos inscritos com base na diversidade de áreas, né, uma série de critérios, e esse curso então é organizado em que em alguns momentos são recebidos praticantes para contar um pouco das suas práticas, sua trajetória de vida, né, na comunidade, e a discussão de textos para fornecer um embasamento teórico. Esse tema de educação popular e saúde ele não está contemplado nas grades curriculares. Geralmente não existem disciplinas que enfocam especificamente esse assunto, e a gente sabe da importância desse preparo do futuro profissional para dialogar com a comunidade e com os praticantes na comunidade. Então essa formação ela ainda é muito tecnicista e pouco acolhedora assim, de outros tipos de procedimentos ou de práticas que não seja centrada numa receita médica, num medicamento alopático, por exemplo, né? Então acho que seria um outro olhar que viria a somar a esse tipo de intervenção, né? Então não falar, olha, é só essa que é boa, só essa que funciona e colocar as duas em oposição, mas tentar tirar os benefícios das duas juntas. E até hoje todos os praticantes que participaram do curso, eles ficaram animados, né? Eles gostaram muito. Muitos deles têm voltado todo ano para participar de outras versões do curso. Os praticantes eles se sentem lisonjeados assim e privilegiados por poder vir até a universidade mostrar sua prática, né? O fato do praticante vir na universidade, né? Dar uma palestra para profissionais, né? Mostra o quão preparados eles são, né? Diferente do que se pensa que as pessoas da comunidade não conhecem as coisas ou não sabem dos problemas. O interessante é que a gente vê nos relatos dos praticantes que eles conseguem delimitar qual que é a área de atuação deles, até onde eles podem ir, no caso de uma doença, por exemplo, e o momento depois que eles precisam encaminhar para o médico, por exemplo, para um centro de saúde. Sempre no final do questionário com o praticante, a gente pergunta se ele gostaria de participar do curso. Então, nós sempre convidamos as pessoas que se dispõem a participar. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa não se sente à vontade de vir para dentro da universidade para contar a sua prática por ser marginalizada. Então, em vários casos, a gente não consegue uma adesão. As pessoas têm uma história riquíssima, uma experiência muito grande, mas elas não se sentem à vontade de vir para cá, então elas dizem que, olha, não quero participar do curso. Ao final de cada curso, a gente faz uma avaliação, solicita aos alunos que avaliem o curso. A partir dessa avaliação, nós localizamos os pontos que podem melhorar para o ano que vem. Nós temos os contatos com esses alunos de e-mail, de telefone, para divulgação de outros eventos, e periodicamente é feita uma avaliação da mudança de postura que esses alunos, principalmente profissionais de saúde, tiveram em termos de ganho após participar do curso. Acho que são dois tipos de estudantes. A gente tem os estudantes que participam do projeto na equipe e tem os estudantes que são o público das nossas formações.
Para os estudantes que participam do projeto, já há uma identificação prévia em relação ao tema do projeto. Então, quando eles vêm, eles já vêm com uma curiosidade. E eles têm relatado que isso tem ampliado a percepção deles do que seja o cuidado em saúde. Também incorporando o jeito de cuidar da saúde dessas práticas populares, que tem uma visão mais holística, complexa, uma concepção ampliada de saúde mental e física, social. Então, isso ajuda os estudantes, amplia a perspectiva profissional dos estudantes de saúde em termos de cuidado com a saúde. E os estudantes que vêm fazer o curso, as oficinas, eles têm um primeiro contato com essa possibilidade de atuação profissional em diálogo com essas práticas. Contato que eles relatam que não tem outros espaços no curso para fazer essa conversa e ter esse estudo. Então, a gente espera ampliar a formação profissional, incluindo as práticas populares no currículo, através dessas ações. Então, já aconteceu em algumas edições anteriores do curso, as pessoas virem com uma expectativa de aprender as práticas, né? Eu quero aprender a fazer massagem, eu quero aprender uma técnica nova que eu ouvi dizer aí, uma técnica diferente de terapia, né, complementar, e aí essas pessoas acabam se frustrando, porque o objetivo do curso realmente não é esse, né? É conhecer as práticas e aprender a dialogar com elas no dia a dia do cuidado dos pacientes, né? Então, existem poucos outros projetos nessa linha, né? Eu conheço um levantamento mais simples que foi publicado realizado em Uberlândia. Existem alguns projetos parecidos no Nordeste, mas a gente não conhece projeto igual a esse, né? Focando bairro por bairro e atrelando esse projeto de mapeamento com curso de formação profissional. Nesse processo todo do mapeamento, é fundamental a participação dos bolsistas, porque nós estamos descobrindo muitas práticas. Mapeamos o Santa Felícia, mapeamos o Fagá e agora na terceira fase estamos mapeando o Jardim Gonzaga. E no Jardim Gonzaga, só de praticantes que foram citados, que nós conseguimos localizar, são em torno de 100 praticantes, né? O bairro com o maior número de praticantes que nós já encontramos até o momento. Então, assim, não é viável, não é possível produzir um catálogo com um tempo médio de um ano e meio, fazer todo esse processo desde o centro comunitário até finalizar o catálogo, sem a participação dos bolsistas. Ele também acaba desenvolvendo a capacidade de coordenar equipe, de organizar programação, né, de fazer planejamento. Então acaba sendo interessante para o bolsista desenvolver essa capacidade de coordenar atividades em grupo. E eu acho que é importante, assim, para eles, né, que estão em formação como profissionais, né, a maioria da área da saúde ou de áreas correlatas, de entenderem, buscarem essas práticas, e vai ser importante também para eles aprenderem a abordar as pessoas, né. Eles estão fazendo uma entrevista com o praticante, mas no momento de fazer um diagnóstico, eles têm que fazer uma entrevista, né, uma boa anamnese, né, uma boa investigação para conseguir depois elaborar o plano de cuidado, o plano terapêutico do paciente, né. Então, eu acho que a maior riqueza desse projeto é fornecer um espaço e um momento para aqueles estudantes, para aqueles profissionais que sentem que precisam e podem melhorar a sua prática e a sua formação como profissional, né? E alunos e profissionais que estão buscando um diferencial, estão buscando uma aproximação com a comunidade, uma aproximação com as práticas de saúde da comunidade. Eu acho que é um aprender constante para todos nós, né? Para as pessoas que participam, para os estudantes, para os próprios praticantes, né? É conseguir identificar e dar luz, né, jogar o foco para essas práticas que estão bastante marginalizadas, né? Antigamente eram chamadas de práticas alternativas e hoje em dia a gente já chama de práticas complementares ou integrativas. Porque não é, alternativa é você escolher, a ideia não é essa, a ideia é que as práticas sejam complementares, uma vai ajudando a outra no que melhor ela pode oferecer para o usuário. E além disso, esse projeto também permite que nós formemos uma rede de profissionais que são sensíveis a essa questão de melhoria no atendimento de saúde da população através de aproximação
com as práticas de saúde da comunidade. Eu acho que o projeto ele se insere num movimento maior, que é o movimento de educação popular, que não começou com esse projeto, é muito anterior a ele, que é um movimento que busca que a sociedade não se divida entre seres mais e seres menos. Eu acho que é uma cultura em que uma certa parte da sociedade se coloca melhor ou mais do que outra parte que não é. E isso aqui na América Latina tem pelo menos 500 anos. Eu acho que é nesse movimento que esse projeto se insere, de construir uma sociedade que as pessoas, os grupos sociais, possam dialogar numa horizontalidade.